Quarta, 1º de novembro. Verso para memorizar. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Nossas desculpas. Conflitos desconfortáveis. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que Tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Que bela oração da parte de Jonas, não foi? Ouça Jonas 4. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que Tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Pergunta 4. O que havia de errado com Jonas? Jonas sentia um ódio tão profundo pelo povo para o qual Deus o enviara que preferia morrer a ser humilhado quando o fracasso de sua pregação sobre o juízo contra Nínive viesse à tona. Jonas queria que Nínive fosse a próxima Sodoma e Gomorra. Ele ansiava pelo juízo divino sobre aquele povo odiado. Quando isso não aconteceu, sua visão de mundo foi abalada ao máximo e Jonas preferiu morrer a permitir que seu mundo fosse virado de cabeça para baixo. Pela segunda vez na história de Jonas, Deus o confrontava não com um sermão ou uma fala, mas com uma experiência. Cosmovisões não se formam sob encomenda, nem mudam porque ouvimos algo novo ou diferente. Visões de mundo são frequentemente formadas e alteradas com base em experiências de vida e como elas são interpretadas ou explicadas. Nessa nova experiência, Deus ajudou Jonas a reconhecer sua visão de mundo distorcida. Ele fez com que uma planta crescesse milagrosamente em um dia para oferecer sombra para proteger Jonas do sol. Jonas se sentiu feliz não com Deus, que havia realizado o milagre, mas com a planta. Em vez de ver isso como um milagre imerecido, ele o viu como uma bênção apropriada e merecida que se seguiu às suas boas obras. Quando a planta morreu, o infortúnio fez com que Jonas ficasse irritado e inseguro em relação à sua autoestima. E seus pensamentos se tornaram suicidas.
Depois dessa experiência, Deus o corrigiu com voz suave, ajudando-o a perceber como era tolice valorizar uma planta mais do que os milhares de homens, mulheres e crianças de Nínive, bem como seus animais. A história não termina com o arrependimento de Jonas, mas se volta para nós. Qual será a nossa atitude diante da preocupação de Deus em relação aos ímpios e cruéis?